No vídeo de hoje trago a vocês um maravilhoso ensinamento de Florence Scovel Shinn, onde ela nos ensina que devemos ter cuidado com a nossa mente subconsciente, pois a mente subconsciente não possui nenhum senso de humor e as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências infelizes. Também nos ensina a seguir a nossa intuição, aprender com o que vem de dentro. Antes de prosseguirmos, peço que assista ao vídeo com muita atenção, pois este ensinamento é raramente divulgado e tem o poder de transformar a sua vida. Já peço que se inscreva se ainda não for inscrito para ser notificado quando próximos vídeos forem ao ar, sempre com muito conteúdo de valor para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha. Mas a vida não é uma batalha. É um jogo. Entretanto, ela é um jogo, um desafio, que não se pode vencer com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual. E o Novo e Velho Testamentos nos fornecem as regras do jogo com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que a vida era um grande jogo de dar e receber. O que quer que o homem semeie, assim colherá. Isso significa que tudo que o homem produz em palavras ou fatos, retornará para si. O que ele doar, retornará para si. Se o homem semear o rancor, colherá rancor. Se semear amor, receberá amor. Se fizer críticas, receberá críticas. Se mentir, alguém lhe mentirá. Se enganar, será enganado. Aprendemos também que a faculdade da imaginação desempenha papel principal no jogo da vida. Cuidai do vosso coração, e da imaginação, com total diligência, pois deles emanam os frutos da vida. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, refletirá em suas ações. Conheci um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de pegar, mas ele a imaginava continuamente e lia sobre ela até que ela se manifestou em seu corpo, e ele veio a falecer, vítima de uma imaginação distorcida. Assim vemos que para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa cuja faculdade imaginativa é treinada para pensar somente no bem trará para sua vida todo o desejo sadio de seu coração, a saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita autoexpressão, seus ideais mais elevados, enfim. A imaginação já foi chamada de as tesouras da mente, e ela está sempre a cortar, recortar, dia a dia, as imagens que o homem enxerga lá, e mais cedo ou mais tarde ele encontra as suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender os milagres de sua mente. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente subdivide-se em 3 departamentos: a subconsciência, a consciência e a supraconsciência. A subconsciência é simplesmente força, sem direção. É como o vapor ou a eletricidade, e ele faz o que é levado a fazer. Não possui o poder da indução. Aquilo que a pessoa sente profundamente ou imagina com clareza impressiona o subconsciente e é exteriorizada nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheci, gostava sempre de se fingir de viúva. Quando criança, vestia-se com roupas pretas e usava um longo véu negro, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Então ela cresceu e casou-se com um homem por quem estava muito apaixonada. Não tardou muito e ele veio a falecer e ela passou a se vestir de preto e usar um véu negro por muitos anos. A imagem dela como uma viúva ficará impregnada em seu subconsciente, e no devido tempo, exteriorizou-se, a despeito do caos que se criou. Por sua vez, a consciência tem sido chamada de mente carnal ou mortal. É a mente humana, que vê a vida como ela parece ser. Ela vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza e a limitação de todo tipo,
e impressiona isso sobre a subconsciência. E finalmente, a supraconsciência é o espírito divino dentro de cada ser humano, e é o reino das ideias perfeitas. Nela se encontra o perfeito padrão onde que falou o filósofo Platão, o desígnio divino. Pois para cada pessoa existe um desígnio divino. Existe um espaço que você deve ocupar e que ninguém mais pode ocupar, algo que você tem que fazer, e que ninguém mais pode fazer. Existe uma imagem perfeita disso na mente supraconsciente. Em geral, ela perpassa a consciência como uma luz intermitente, como se fosse um ideal inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, trata-se do verdadeiro destino, ou predestinação, do homem, iluminado para si a partir da infinita inteligência que se encontra dentro de si mesmo. Muitas pessoas, contudo, ignoram seu verdadeiro destino e continuam a lutar por coisas e situações que não pertencem a elas, e que somente lhe trariam fracasso e insatisfação, se atingidas. Muitas pessoas têm conhecido a desgraça em suas vidas por meio de palavras ociosas. Por exemplo, certa vez uma mulher perguntou-me por que motivo sua vida havia se transformado em pobreza e limitações. Antes ela tinha uma casa, estava sempre rodeada de coisas belas, tinha muito dinheiro. Descobriu-se que ela andava sempre fatigada com a arrumação de sua casa e que dizia repetidas vezes: "Estou farta e cansada dessas coisas, quem me dera morar num barraco", e acrescentava: "Hoje estou a viver em um barraco". Pelas suas palavras, ela acabou mesmo indo viver num barraco. A mente subconsciente não possui nenhum senso de humor e as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências infelizes. Outro exemplo, uma mulher que possuía muito dinheiro, continuamente brincava no sentido de preparar-se para uma casa de pobreza. Em poucos anos, ela quase já não possuía nada, em função de ter impressionado seu subconsciente com uma imagem de falta e limitação. Felizmente a lei também funciona para ambos os lados, e uma situação de falta pode transformar-se numa de plenitude. Uma mulher chegou para mim num dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela se encontrava exausta, deprimida, desanimada. Disse que somente possuía $8 neste mundo. Então eu lhe disse: "Bem, vamos abençoar os seus $8 para multiplicá-los, assim como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele nos ensinou que todo homem tinha o poder de abençoar e de multiplicar, o de curar e o de prosperar." E então ela perguntou-me: "O que devo fazer agora?" Eu respondi: "Siga a sua intuição." Você tem uma ideia, uma dica, vontade de fazer alguma coisa, ou de ir a algum lugar? Isso é intuição. E intuição quer dizer aprender com o que vem de dentro. Ela é o guia infalível do homem. A mulher respondeu-me: "Eu não sei, parece que tenho vontade de ir para casa. Mas só tenho dinheiro que chega para a passagem." Sua casa ficava numa cidade distante e era uma casinha pobre e limitada. A mente racional, ou intelecto, teria dito: "Fique em Nova York, arrume um trabalho e faça algum dinheiro." Mas eu lhe disse: "Então vá para casa." Jamais contrarie a sua intuição. E pronunciei as seguintes palavras para ela: "Infinito Espírito, abre as portas para que haja grande abundância em casa dessa mulher. Que ela seja um imã irresistível para tudo aquilo que a ela pertença por direito divino." Instruí ela também que repetisse isso continuamente. E então ela partiu imediatamente para a sua casa. Ao visitar uma amiga certo dia, ela se encontrou com um velho amigo de sua família. Através daquele amigo, ela conseguiu obter milhares de dólares de uma forma miraculosíssima. Ela tem repetido para mim sempre: "Conte para as pessoas sobre a mulher que apareceu para você com apenas $8 e uma ideia na cabeça."
Existe sempre plenitude nas veredas do homem. Mas esta somente pode vir à tona, ou seja, manifestar-se, através do desejo, da fé e da palavra dita. Jesus Cristo deixou bem claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está escrito que, conforme as obras de vossas mãos, comandais-me. A infinita inteligência, Deus, está sempre pronto para atender às menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, manifestado ou não, constitui uma exigência, uma demanda. Sempre ficamos abismados ao ver um desejo subitamente realizado. Quando o homem pode desejar sem se preocupar, cada desejo será instantaneamente realizado. O medo deve ser apagado da consciência. Ele é o único inimigo do homem: medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e uma sensação de insegurança sobre algum plano. Jesus Cristo disse: por que temeis, ó homens de pouca fé? Dessa forma, vemos que podemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas a fé invertida. Ele é a fé no mal em vez de no bem. O objeto do jogo da vida é o de ver claramente o próprio bem e de apagar da mente todas as imagens do mal. Isto deve ser feito impressionando-se o subconsciente com a realização do bem. Um homem muito brilhante, que conseguiu grande sucesso, disse-me que havia apagado todo o medo de sua consciência ao ler um aviso pendurado numa sala. Ele viu impresso em letras grandes a seguinte declaração: por que preocupar-se? Isso provavelmente nunca acontecerá. Essas palavras ficaram estampadas indelevelmente em seu subconsciente, e ele agora tem a firme convicção de que somente o bem pode entrar em sua vida, portanto somente o bem pode manifestar-se. O homem tem sempre um silencioso ouvinte a seu lado, sua mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra fica impressa no subconsciente e é realizada com assustadora perfeição. É como um cantor que se esmera por registrar seus melhores acordes e agudos sobre a sensível superfície de um disco fonográfico. Cada nota e tom da voz do cantor são registrados. Se ele tossir ou ficar hesitante, será igualmente registrado. Então, vamos quebrar todos os discos velhos e mal gravados de nosso subconsciente, os registros de nossas vidas que não desejamos manter, e produzir outros discos, novos e belos. Pronuncie essas palavras alto, com força e convicção: eu agora vou esmagar e demolir, por minha palavra expressa, todos os falsos registros de meu subconsciente. Retornam agora para o pó de sua insignificância, pois eles vieram de meus próprios pensamentos vãos. Eu faço agora meus registros perfeitos através do Cristo que está dentro de mim, os registros da saúde, da riqueza, do amor e da perfeita autoexpressão. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se e venha fazer parte da família infinitamente melhor.